Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para a nossa primeira aula, tá? É uma aula sobre eletrostática, tá? Na verdade, aquilo que está aqui nessa imagem de fundo, né, diz aí que são todos esses tópicos, mas eu vou dividir em duas partes. Essa primeira parte vai desde o fenômeno elétrico até a descrição matemática do campo elétrico, e depois eu vou gravar num outro vídeo a partir de isolantes até eletricidade atmosférica, tá bom? Bom, então vamos lá, deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui. Isso, peraí, deixa eu ver. Bom, eu vou começar aqui a apresentação, PowerPoint para vocês, tá bom? Bom, iniciamos aqui fazendo uma comparação entre o fenômeno elétrico e o fenômeno gravitacional, tá? Desde quando conhecemos, né? Quando a gente pensa em termos de humanidade, bom, desde que a gente chegou aqui no planeta Terra, né? Desde que a gente está aqui nesse planeta Terra, a gente interage provavelmente com os fenômenos elétricos, vendo lá as descargas atmosféricas, né? E com os fenômenos gravitacionais, assim, do lançamento de objetos, de armas para caça, né? De animais que são mais velozes que o homem. Então, nós interagimos tanto com os fenômenos elétricos quanto com os fenômenos gravitacionais desde que a gente existe, tá? Agora, desde quando compreendemos? O fenômeno gravitacional ele foi compreendido pela teoria da gravitação universal de Isaac Newton, que é do século XVII, não é? Bom, vale ressaltar que Isaac Newton não foi o único construtor dessa teoria da gravitação universal. Ele mesmo diz que, abre aspas, se vi mais longe, foi porque me debrucei sobre os ombros de gigantes. Fecha aspas. Que gigantes eram esses? Bom, ele estava se referindo a Johannes Kepler, o astrônomo alemão, e a Galileu Galilei, o astrônomo italiano, tá bom? Então, bom, ele consolidou a teoria da gravitação universal e o mesmo aconteceu com a teoria do eletromagnetismo, né? Muitas pessoas trabalharam ao longo de séculos na construção da teoria do eletromagnetismo que a gente conhece hoje, tá? Mas eu vou citar aqui o Thomson, né? J.J. Thomson, com a descoberta do elétron, que foi ali mais ou menos no final do século XIX. Ok? Então, a partir desse momento, a gente passou a compreender o comportamento elétrico, né? A gente sabe quais são as partículas que têm essa natureza elétrica, ok? Agora, quais são as principais características comuns a esses dois fenômenos? Ambos são fenômenos intermediados por campos vetoriais, tá certo? Então, campo gravitacional é um campo vetorial, campo elétrico é um campo vetorial também, tá? A descrição matemática é de um espaço vetorial. A principal diferença? Bom, nessa figura aí eu tenho, né, dois objetos que se atraem, tá? É uma atração gravitacional. Tá? Gravitação é o nome que se dá ao fenômeno de massa atraindo massa, ok? Então isso é o que nós chamamos por gravitação, ok? Então a gravitação é sempre atrativa, massa sempre atrai massa. Já as cargas elétricas, elas podem se atrair ou se repelir, entendeu? Então essa é a principal diferença entre o fenômeno elétrico e o fenômeno gravitacional. O fato de que no gravitacional só existe atração, mas no elétrico existe atração e repulsão. Ok, pessoal? Bom, eu vou falar agora um pouco da história do Benjamin Franklin. Né? O Benjamin Franklin ele fez um experimento muito interessante, que é o bastão de vidro atritado com uma flanela. Tá? A gente não tem noção, muitas vezes, do porquê que a gente chama as cargas
no núcleo, né, os prótons de cargas positivas e os elétrons de cargas negativas, né? Então preste atenção, porque a origem está nesse experimento do Benjamin Franklin. Bom, a imagem aí está falando de um outro experimento dele, né? Que é o experimento que ele provou que a descarga atmosférica é uma corrente elétrica. Mas então vamos lá. Vamos fazer aqui, peraí, minha posição não está muito boa aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Isso, mudei a cor. Considere que a gente tem uma flanela aqui, ó. Uma flanela, vocês sabem o que é uma flanela? Um tecido que antigamente era composto por lã, tá? Então, uma flanela. Tá? E do outro lado a gente tem um bastão de vidro. Vocês que usam no laboratório, né, aquele vidro para misturar as coisas, sabem do que eu estou falando. Então aqui nós temos um bastão, tá? De vidro. O que acontece? Se a gente produz um atrito, né, se a gente esfrega o bastão de vidro com a flanela, então o que a gente vai fazer? A gente vai atritar, ok? Esses dois. Qual vai ser o resultado que a gente vai ter no final das contas? A gente vai ter a eletrização desses dois objetos, ok? Então, a flanela vai passar a ter uma carga elétrica e o bastão de vidro também vai passar a ter uma carga elétrica. Tá? Mas são dois princípios muito importantes que tem aqui que eu quero explicar para vocês com mais detalhes. Tá? A minha mesa está muito apertada, desculpa aí, pessoal. Então, foi nesse momento aqui que o Benjamin Franklin definiu que a carga elétrica adquirida pelo bastão de vidro ela é positiva, tá? E a carga elétrica adquirida pela flanela é negativa, entendeu? Então, antes de conhecer a existência das subpartículas mais elementares, né, que são os prótons e os elétrons, ele fez esse experimento e definiu, olha, quando a gente atrita a flanela com o vidro, a gente passa a ter o vidro com uma carga de natureza diferente da carga que adquire a flanela, e eu vou dizer que essa carga do vidro é uma carga com sinal positivo e a da flanela com um sinal negativo. Tá certo? Então, o que a gente tem a partir desse momento? A partir desse momento, a gente tem um padrão. Foi estabelecido um padrão para classificar o tipo de carga. Então, se você quisesse saber qual a natureza da carga de qualquer outro objeto que estivesse carregado, sei lá, pega aqui um outro objeto qualquer, pego, sei lá, uma esfera de qualquer coisa aqui, de qualquer material, isolante, condutor, tanto faz. Se eu quiser, ela carregada, né, previamente carregada. Se eu quiser saber se ela está carregada com carga positiva ou com carga negativa, eu teria que aproximar ela aqui do bastão de vidro. Se ela sofresse uma repulsão, tá certo? Eu diria que essa carga é de sinal positivo. Do contrário, se ela sofresse uma atração, eu diria que essa carga seria de sinal que negativo, ok? Então, assim que a gente, muito antes da descoberta do elétron, se definiu que as cargas têm sinal positivo e sinal negativo, tá? E outra coisa importante aqui é o princípio de conservação das cargas. Então, olha, aqui é o princípio de conservação das cargas. As cargas elétricas elas não são criadas nem destruídas, tá certo? Vocês sabem, vocês que são alunos de química, vocês sabem que elétrons passaram daqui para cá, tá certo? E se 3 elétrons passaram daqui para cá, eles deixaram 3 prótons sobrando, né? Ficou um valor líquido ali na contabilidade das cargas de 3 prótons. Entendeu? Então, olha, as cargas saíram daqui do bastão de vidro e foram para cá. As cargas não são criadas nem destruídas, elas são conservadas, ok? Isso é um princípio muito importante. O outro princípio é da eletrização por atrito.
Então, essa é uma das formas mais triviais de se eletrizar objetos, é por atrito, né? Inclusive, muitas vezes essa eletrização por atrito é indesejada. Quem já tomou um choque aí abrindo a porta de um carro ou encostando na lataria de um carro? Né? A lataria do carro ela foi eletrizada pelo atrito da lataria com o ar, quando o carro está se movimentando. Isso acontece muito nessa época do ano que a gente está vivendo agora, que é o inverno, é uma época seca. Né? O ar tem baixa umidade. Vocês sabem que a umidade do ar é o vapor d'água, né? Que está em suspensão nele. E como a água é uma molécula polar, que vocês devem saber também, né? A gente vai falar disso mais adiante, ela acaba neutralizando as cargas elétricas nas superfícies dos materiais, tá certo? Mas nessa época do ano, como é um clima seco, tem baixa umidade, a gente às vezes toma um choquinho quando vai abrir a porta do carro, quando encosta em alguma coisa, tá certo? É tudo fruto da eletrização por atrito. Esse choquinho é por conta da descarga elétrica que as cargas promovem na nossa mão, no nosso corpo, na nossa pele. Tá certo? A gente também, mais adiante, vai falar de uma maneira melhor sobre essa questão do choque elétrico. Tá bom? Então, aqui está um experimento histórico do Benjamin Franklin, que criou um padrão para as cargas elétricas, o padrão dos sinais, né, positivo e negativo. E daqui a gente tira esses princípios, né, o de conservação das cargas e da eletrização por atrito. Tá? E o princípio da atração e da repulsão também está subjacente aí, porque a gente já falou no slide anterior sobre isso, ok? Bom, a gente tem uma forma de descrever matematicamente a força de interação entre cargas. Aí depende do formato das cargas, né? A lei de Coulomb é uma lei que envolve o cálculo diferencial e integral. Não está no nível do curso de vocês. Alguma coisa a gente até pode falar de uma maneira mais conceitual e tudo mais, tá? Mas a gente costuma falar sobre a lei de Coulomb, que já é um caso particular, né? Quer dizer, a lei de Coulomb para cargas pontuais, que já é um caso particular de uma lei mais geral, que é a lei de Coulomb, que vale para qualquer corpo que esteja carregado. É uma lei que descreve o campo elétrico criado por aquele corpo ou a força de interação elétrica, seja a atração ou a repulsão daquele corpo com o outro. Falando em cargas pontiformes, se a gente tem dois objetos assim carregados eletricamente, né? Vamos supor que sejam dois objetos que estejam com uma carga líquida positiva, ok? Eu vou chamar esse aqui objeto de carga A e esse objeto de carga B, ok? Suponhamos que esses objetos estejam separados no espaço, uma distância que eu vou chamar de D. O que a gente está fazendo aqui agora é demonstrando uma equação, tá, pessoal? Então, vamos supor que a distância que separam essas duas cargas no espaço é uma distância d. A gente já sabe que, por serem cargas de sinais iguais, essas cargas vão experimentar uma força de repulsão entre elas. O que é a força de repulsão? Vamos lá. A carga B vai sofrer uma força que é de repulsão da carga A na carga B. Por outro lado, a carga A vai sofrer uma força de repulsão, que é a força de B em A. Tá certo? Bom, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Essas forças, tanto a força de A em B quanto as forças de B em A, são iguais, porque elas são um par ação-reação. Tá? Então, lá das leis de Newton, ok? Formam um par ação-reação, logo elas são iguais. Não só iguais, elas possuem a mesma linha de ação de forças e sentidos opostos, ok? Linha de ação de forças é a linha imaginária sobre a qual passam os dois vetores, tá? As forças. Então, tem a mesma direção, sentidos opostos e a mesma intensidade. Isso é um par ação e reação. E o segundo é que o Coulomb descobriu, tá, que essa força, vou chamar agora só de F, força elétrica, ela é tanto maior quanto maior for o produto das cargas. Tá? E ela é tanto menor
quanto maior for a distância, tá? Ou a força é tanto maior quanto menor for essa distância. Mas é interessante que é a distância elevada ao quadrado, ok? Então a gente costuma dizer que a força elétrica é uma força que varia em função do inverso do quadrado da distância. Se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta quadraticamente, tá, pessoal? E também depende das propriedades elétricas do meio. Essas propriedades elétricas do meio a gente vai chamar de K. Tá? K, se for no vácuo, tem um valor conhecido. 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado. Desculpa, peraí, está errado isso aqui. Eu escrevi errado, deixa eu ver se eu consigo apagar. Borracha. Bom, deixa eu voltar aqui para a caneta. Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tá? É a constante eletrostática no vácuo. Então, aqui é vácuo. Tá certo? Então, aqui nós temos a equação, a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb para a força elétrica entre duas partículas. A gente pode representar ela graficamente. Tá? A gente pode dizer aqui, olha, se você tem um gráfico onde a ordenada é a força e a abscissa é a distância, como é que é o comportamento gráfico dessa força, né? É uma força que decai abruptamente, tá? Tem uma curva matemática que lembra essa aqui, que é aquela curva assim, ó, y é igual a 1 sobre x, tá certo? Mas aqui seria y igual essa função aqui, 1 igual a y sobre x, ela é chamada de hipérbole. Né? Ela tem até a outra componente aqui, matematicamente, mas fisicamente isso não existe. Tá? Aqui a gente trabalha só no primeiro quadrante, porque não vai existir distância negativa. Né? A distância entre dois objetos é sempre positiva. A não ser que você esteja adotando um referencial, mas não é o nosso caso aqui. Tá? Então, ó, essa curva aqui na matemática ela se chama de hipérbole. Como aqui, no caso, é ao quadrado, eu chamo ela de hipérbole acentuada. Tá? Então, na verdade, aqui a força decai como uma hipérbole acentuada. Tá bom? É o gráfico da força da lei de Coulomb. Tá? Para cargas pontuais. Isso é muito importante, porque as leis elas têm seus limites. Entendeu? O que é uma lei física? É uma tentativa humana de interpretar como que a natureza funciona. Entendeu? Isso é sempre uma aproximação. Vocês que no curso de física fazem muito laboratório, vocês sabem disso. Né? Não existem verdades absolutas no resultado científico. Você tem aproximações, tentativas de a gente compreender como que a natureza funciona. Tá? Bom, vou dar um exemplo aqui de uma aplicação. Tá? A aplicação é dentro aí do que vocês conhecem bem, desse composto iônico, que é o cloreto de sódio. Tá? Bom, cloreto de sódio, né, ele é composto por um íon negativo de cloro e o íon positivo de sódio. Tá? Bom, estou falando para químicos, então não vou nem precisar dizer que é o nosso famoso sal de cozinha. E que a distância aqui entre esses íons é de 2,7 angstroms. Angstroms, tá? Então aqui, ó, o PowerPoint ele tem um problema com os desenhos, assim, eu não sei. Mas é uma bolinha que tem que ficar aqui, tá bom? É uma bolinha. Ah, funcionou. Então, angstrom. Então, na verdade, aqui essa distância é 2,7 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ok? Então, essa é a distância entre os centros aqui, ó. Tá? Os centros tanto do íon de cloro quanto do íon de sódio. Então, aqui está essa distância. Ok? A gente sabe que a carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não é? Ela vale mais ou menos isso.
é mais se for a carga de um próton, como é o caso do íon positivo, e é menos se for a carga do elétron, como é o caso do íon negativo, né? Então, assim, a gente já tem dados suficientes. Vamos supor que essas duas cargas estejam no vácuo, então a constante eletrostática é 10 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado, conforme eu falei no slide anterior. A gente pode definir, calcular, né, quanto é que é a força que mantém esses dois compostos iônicos. Então a gente sabe que no ar, né, esses dois compostos, desculpa, pessoal. Esses dois compostos, eles se mantêm unidos por uma atração, tá? O sódio atrai o cloro para ele, da mesma forma que o cloro atrai o sódio para ele. E eles ficam ali, né, associados, ok? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício aí. Eu apaguei tudo, cara. Não é brincadeira não, esse PowerPoint ele tem um problema. Mas vamos lá. Vocês lembram, né? Está gravado aí. Eu vou dizer, olha, a força ela é a constante eletrostática vezes a carga elementar elevada ao quadrado divididos por d ao quadrado, que é a distância que separa os íons, tá? Então essa força ela vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Que vai multiplicar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nesse momento eu não vou colocar as unidades de medida, não, para não enrolar aqui, porque eu sempre gosto de fazer as contas com as unidades de medida, mas o PowerPoint não está me ajudando muito, então eu não quero exagerar não, tá? Aqui já é a distância, que é 2,7 vezes 10 a menos 10, né, que é angstroms. Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Eu já fiz a conta aqui, tá? E essa força, ela dá mais ou menos, né, arredondando, 3,2 vezes 10 a menos 9 newtons. Aí você olha para esse resultado aí e você fala, caramba, é uma força muito pequenininha, né? É uma força, será que ela não é desprezível? Bom, a gente está falando de um fenômeno microscópico, tá? Então vamos lá. E se essa força produzisse a aceleração, né, em vez de ser uma força que mantém a coesão aqui do composto iônico, tá? Fosse uma força utilizada para acelerar esse composto, tá? Aí a gente vai ter uma dimensão melhor se essa força de fato é muito pequena ou não, ok? Então, olha, a massa, vamos lá, a massa de molar, né? A massa molar do cloreto de sódio é 58,49 gramas por mol. Tá certo? Significa, então, que a massa de um único íon é só dividir isso aqui pelo número de Avogadro, né? Vocês sabem que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, se você dividir, você vai achar uma massa de 9,7 vezes 10 a menos 23 gramas, né? Bom, se eu multiplicar por 1000, né, que aí vai dar 26, eu passo para quilogramas. Dividir por 1000, né, eu passo de grama para quilograma. E se eu calcular a aceleração nesse caso, eu vou dividir a força sobre a massa, lá na segunda lei de Newton. Então eu vou obter que a aceleração ela vai dar 3,2 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo. Tá? Então quer dizer, olha, esse resultado aqui é tão grande que ele chega a ser absurdo.
tá? Por quê? Porque a velocidade limite no universo é a velocidade da luz. E ela é 3,0 arredondado, né? Vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso significa que você chegaria praticamente de maneira instantânea com esse cloreto de sódio à velocidade da luz, né? Então, bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente está trabalhando no microcosmos, né? A eletricidade, o eletromagnetismo é um fenômeno cujo domínio está lá no microcosmos. Então, não se espantem com esses números pequenos, porque eles podem significar grandes interações, tá bom? É isso. Uma coisa que é interessante de falar, de comentar, né? É que vocês sabem que se a gente colocar o cloreto de sódio em água, né, ele vai dissociar, o composto iônico dissocia. Fisicamente falando, o composto iônico dissocia porque a constante eletrostática no ar é muito grande. Agora, a constante eletrostática na água é muito pequena, entendeu? Então, diminui muito esse valor numérico aqui, a força vai diminuir a ponto de separar, né, desses dois íons poderem se separar. Então é por isso que dissocia o composto iônico cloreto de sódio em água na visão da lei de Coulomb, tá? Certamente na química tem outras explicações para isso. Ok, pessoal? Bom, tópico 4, o campo elétrico, tá? Bom, o campo elétrico, né, o reconhecimento do campo elétrico, a gente deve a esse cara que está aí nessa imagem, que é o Michael Faraday. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar no Faraday. Faraday é muito famoso na história da ciência. E assim, o Faraday, ele trabalhava num laboratório de um cientista, não me lembro agora qual era o nome do cientista, mas ele era como se fosse um cara que fazia tudo ali no laboratório, né? Ele montava os experimentos, ele fazia os desenhos, escrevia lá as coisas que o cientista, dono do laboratório, pedia para ele fazer. Mas ele era muito interessado, era muito genial, e o cientista lá do laboratório, que me fugiu o nome agora, ensinava muitas coisas para ele, né? Então ele fez uma descoberta muito interessante, que é a descoberta das linhas de campo, tá? As linhas de campo elétrico. Essa segunda imagem aqui, né, deixa eu ver onde é que eu estou. Isso, essa imagem aqui eu obtive no Google, é de uma feira de ciências de uns estudantes que fizeram, tá? Como é que foi o experimento do Faraday? O Faraday ele colocou numa cuba, né? Se eu pegar aqui uma cuba de vidro, por exemplo, um recipiente, pode ser um refratário, alguma coisa. Ele colocou lá dentro um objeto, tá certo, carregado dessa forma aqui, e espalhou sementes de grama. As sementes de grama, eu não sei dizer o porquê, né? Talvez alguém da botânica, da biologia, saiba dizer. Ela é elétrica, entendeu? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, ele percebeu que essas sementes elas iam se distribuindo no espaço de forma radial, né, com o passar do tempo. Então, o que o Faraday fez? Ele reportou esse resultado e disse, olha, o espaço elétrico em torno de uma carga, de um corpo que esteja carregado, né, se esse corpo for uma pequena esfera, alguma coisa assim, esse espaço ele é formado por linhas. São linhas de campo. Linhas de campo elétrico, entendeu? Então, isso que ele chamou aqui são linhas de campo elétrico. Tá? E o que acontece? Para carga positiva, olha, para carga positiva, as linhas de campo elétrico, eu estou falando agora de carga pontual. Pontual é a forma da carga. Ok? As linhas de campo elétrico são radiais. Radiais é porque elas têm a direção do raio. Ok? Então tá lá, as linhas são radiais.
E se você pegar uma carga que esteja carregada negativamente, né? E como é que ele fazia isso? O teste lá do Benjamin Franklin, aproximando o corpo carregado, tá certo? Do bastão de vidro eletrizado com flanela, tá? Então, se fosse atraída pelo bastão de vidro, ele sabia que, na verdade, era uma carga negativa, tá? Então, olha, tanto faz a carga ser positiva quanto negativa, o espaço em torno dela é formado por linhas, essas linhas radiais que o Faraday chamou de linhas de campo elétrico, tá bom? Então, esse desenho que eu fiz aí é fruto da observação, tá? Agora, para diferenciar por convenção, se disse que o campo elétrico em torno de cargas positivas ele é um campo divergente, ok? Porque ele tem uma direção que se afasta da carga. E para a carga negativa é um campo convergente. Ele tem uma direção que aponta para a carga. Ok? Então essa é a representação que a gente tem para campo elétrico. Ok? Então aqui, ó, vamos supor nesse desenho, vamos supor que eu tenho aqui uma carga positiva e outra carga positiva. Tá certo? Então, olha, as linhas são radiais aqui, ó. Ok? São linhas radiais, as linhas são radiais aqui, ó, tá? Mas só que essas linhas, elas tendem a sofrer uma deformação aqui nessa região, ok? Tendem a sofrer uma deformação aqui nessa região, tá? E isso é muito interessante porque isso explica, num nível de profundidade maior, a repulsão entre as cargas elétricas de mesmo sinal, entendeu? Bom, o que acontece? Existe uma lei na natureza que se chama uma lei bem geral, assim, ela se chama a lei do menor estado de energia, ok? Então, para um corpo carregado estar no menor estado de energia, o seu campo tem que estar dessa forma aqui, ó, ou dessa forma aqui, entendeu? É um campo radial. Se o campo está deformado, como nessa figura aqui, né? Se o campo está deformado, essas cargas, esse sistema não está no menor estado de energia dele, tá certo? Manter o sistema dessa forma requer alguma energia, né? Manter presas as cargas ali naquelas posições, ok? Então, por que existe a repulsão? Porque a natureza quer restaurar o estado de menor energia, quer restaurar as linhas de campo. Entendeu? Então, por isso que nessa figura aí a gente está representando duas cargas que se repelem. Agora, veja bem, eu chutei serem positivas. Eu não tenho informação aqui para dizer se elas são positivas ou negativas. Ok? Tanto faz, se é positivo ou negativo, as linhas de campo vão se configurar dessa mesma forma. Tá? Então, aí que estão as linhas de campo elétrico. Bom, e a descrição matemática do campo elétrico? Tá? Essa é a última parte dessa... É o último tópico dessa parte da aula, ok? Vamos supor que eu tenha um objeto carregado com uma carga mais Q, vou chamar de Q maiúsculo, ok? Essa carga mais Q está criando no espaço um campo elétrico que é radial, ok? Então tá lá, um campo elétrico que é radial. Okay? Vou desenhar melhor aqui, botar mais setas, ok? Reparando, lembrando que aqui são linhas de campo elétrico, não são vetores, tá, pessoal? Então tá lá, eu tenho uma carga fixa no espaço, tá certo? Então ela está fixa, mantenho ela fixa, e eu quero agora descrever matematicamente o campo elétrico, ok? Para isso eu vou pegar uma carga menorzinha, tá? Uma carga mais que eu vou chamar, positiva também. Essa carga menorzinha, ela tem que ser assim, realmente o Q precisa ser muito menor do que Qzão. O Qzinho tem que ser muito menor do que Qzão. E isso é o que a gente chama de carga de prova, ou carga de teste. Tá? É porque a gente vai utilizar essa carga para testar o campo, ok?
E a gente pega essa carga e coloca ela aqui, em algum ponto onde a gente quer testar o campo elétrico. Tá certo? Bom, vamos lembrar agora do princípio da atração e da repulsão. São duas cargas de mesmo sinal. O que vai acontecer entre elas? Vai existir uma repulsão, uma força de repulsão. Tá? Essa força de repulsão vai apontar para essa direção aqui. Ó. Então, aqui é a força F, força elétrica, que atua sobre a carga de prova, que é a carga Q. Tá certo? Bom, a gente inventa. Essa é a realidade. A gente inventa uma forma de definir matematicamente o campo elétrico. Tá? O campo elétrico, ou melhor, o vetor campo elétrico, ok? Ele tem a mesma direção nesse ponto, tá? Então, assim, é o vetor no ponto. Então, deixa eu escrever aqui. Vetor em um ponto. Ponto. Do espaço aqui no entorno dessa carga, tá certo? Naquele ponto, o vetor campo elétrico ele vai ter a mesma direção e sentido que a força elétrica sobre a carga de prova, e o módulo dele vai ser o módulo da força dividido pela carga de prova. Então, aqui está uma forma de descrever matematicamente o vetor campo elétrico em torno de uma carga elétrica, tá certo? É isso, pessoal. Não tem grande mistério. É uma coisa que a gente precisa inventar para poder descrever matematicamente. Por que a gente descreve matematicamente o campo elétrico em torno de uma carga? É muito importante isso. Muito importante para o eletromagnetismo. Né? Para as aplicações tecnológicas, para os circuitos integrados, para o funcionamento de transmissões de sinais. Você precisa descrever, você precisa saber como é que varia o campo elétrico naquele espaço, entendeu? Em cada ponto daquele espaço. Vale também para a construção das teorias, né? do conceito de onda eletromagnética, de espectros de radiação e etc. Tá bom? Então é muito importante. Aqui é só o início. Então por isso que é importante a gente estar destacando sempre de onde veio e para que serve, né? Tudo que a gente ensina, porque senão fica uma coisa muito solta. A gente acha que aquilo ali é uma invenção boba, à toa, que não serve para nada. Serve sim para muita coisa, a gente vai ver isso ao longo do curso, tá? Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se você se lembrar que o módulo da força elétrica é dado por K, nesse caso aqui vai ser Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado, tá? A gente consegue uma equação para o módulo do campo elétrico. É só pegar o módulo da força que está aqui, dividir pelo módulo da carga de teste que está aqui, a gente vai ter que a intensidade do campo elétrico num ponto depende da constante eletrostática do meio, do espaço, né? Depende da quantidade de coulombs que tem a carga que está criando aquele campo e depende inversamente do quadrado da distância entre o centro da carga e o ponto P. Aqui está a distância, ok? Então, aqui é uma forma de determinar a intensidade do campo elétrico num ponto. Então, está aqui, intensidade do campo elétrico num ponto que esteja separado a uma distância d da carga que cria o campo. Ok, pessoal? Bom, então o que a gente viu? Vamos lá, vamos para o resumo aqui da aula. Tá? Nessa aula, a gente viu cargas elétricas. Carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, tá certo? É assim como massa. Massa também é uma propriedade intrínseca da matéria. Se você tem uma matéria ali que tem carga elétrica, ela vai ter aquela carga elétrica da mesma forma em qualquer lugar do universo. Assim como a nossa massa é a mesma massa em qualquer lugar do universo. Isso é o que se chama propriedade intrínseca da matéria. Tá? A gente viu a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, o módulo dela, a gente acabou de falar
no slide anterior. A gente viu a definição de campo elétrico, tá certo? Cujo módulo, ok? E na parte 2, a gente vai falar sobre as aplicações disso tudo, tá? Bom, espero que a gravação esteja boa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza, peraí. Aqui, se eu voltar para o OBS. É isso aí. Eu espero que esteja tudo bem, ok? Espero que esteja tudo, que vocês compreendam aí. O bom é que vocês podem avançar, retroceder, né, fazer o que vocês acharem melhor, entrar em contato comigo sempre que possível lá pelo Classroom. Depois a gente pode estabelecer outras formas de contato aí, tá? Vamos deixar para fazer isso no nosso primeiro encontro síncrono, vocês já devem ter visto lá quando será. E um abraço e até a próxima parte dessa aula.